Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Estimado telespectador do programa Evangelho Diário, dia 9 de novembro de 2019, sábado, hoje se comemora a dedicação da Basílica de Latrão. Nós vamos explicar logo em breve o que significa. E agora vamos ouvir o texto do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, ele encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e pombas e os cambistas que estavam sentados. Fez então um chicote de cordas e Jesus então expulsou com ele todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para fazer essa construção e tu o destruirás e o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, uma breve mensagem do Evangelho e outra da festa de hoje. Sobre o Evangelho, gostaria de destacar o porquê Jesus expulsa os vendedores e os animais do templo. Numa leitura simbólica, como é própria do Evangelho de João, nós entendemos o seguinte: Jesus expulsa esses animais e esses comerciantes porque esses animais eram comercializados em vista de um sacrifício a ser feito para pagar pecados. As pessoas compravam os animais no templo, davam ao sacerdote que sacrificava o animal, pensando que esse gesto apagaria os pecados. Era o costume do judaísmo antigo. Jesus expulsa esses animais e esses vendedores para mostrar o seguinte: agora não é mais necessário o sacrifício de animais. Eu mesmo me sacrifico na cruz e apago os pecados da humanidade. Então nós temos aqui uma leitura sacrificial do texto. O sacrifício de Jesus na cruz substitui todo e qualquer sacrifício, porque Jesus abraça a realidade humana para redimi-la a partir do seu sacrifício. Na medida que as pessoas aderem a Jesus, elas acolhem também esse sacrifício redentor dele. Agora, sobre a festa de hoje, a dedicação da Basílica de Latrão, gostaria de explicar o seguinte. Essa igreja, gente, que fica num local da Itália chamado Latrão, por isso o nome, é a primeira igreja católica consagrada na história. Então, se tem o costume na igreja católica que quando uma igreja é feita, chama-se o bispo e a igreja é dedicada a um santo. A primeira igreja que passou por isso e, portanto, a primeira igreja católica como nós temos hoje, nesse referencial litúrgico de consagração, foi essa Basílica de Latrão. Portanto, ela é a mãe de todas as igrejas. A partir dela, várias partes do mundo, então, em todos os lugares, foram dedicadas igrejas. E estas são edificadas para edificar o templo, corpo de Cristo, igreja como pessoas, como povo. Se edifica e se consagra templos para que pessoas, corpo de Cristo, igreja, vidas humanas, povo de Deus, se edifiquem nele. Então a caminhada que nós fazemos de igreja, junto ao templo, é para que o povo de Deus se edifique a partir dele. E que venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ninguém te ama